Havendo o número legal, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário. Mas, senhores vereadores, encontra-se na pauta da ordem do dia o processo referente ao orçamento do município para o exercício de 2021, nos termos do artigo 191 do Regimento Interno, o tempo destinado ao expediente será de 30 minutos, improrrogáveis. Mas creio que pela demanda é possível. Peço a leitura do primeiro secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Processo número 2699 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão emérito ao senhor Christian Max Lorenzini pelos relevantes serviços prestados ao município. Caminha a Comissão de Justiça e Redação. Processo número 2697 de 2020, Anacleto Campanella Júnior. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Silvio Daidoni. Processo número... Processo número 2690 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Lamartine Dias Figueiredo, eleito vereador do município de Caracol, Piauí. Processo número 2691 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Fernando Carvalho Figueiredo, eleito vereador do município de Caracol, Piauí. Processo número 2695 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Enoque Augusto Dias Neto, eleito vereador do município de Caracol, Piauí. Processo número 2696 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao senhor Gilson Filho, reeleito prefeito do município de Caracol, Piauí. Coloco em discussão e votação os requerimentos. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Foram aprovados. Passamos à explicação pessoal. Vereador César Oliva. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público presente. Gostaria de iniciar essa fala comentando a situação do nosso atual prefeito e desejando melhoras ao mesmo, melhoras de saúde, porque, para quem não sabe, ele está internado aí com Covid, aparentemente entubado e tudo mais. Então, iniciando a minha fala, desejo melhoras à situação de saúde, porque aqui nós somos adversários políticos, não adversários pessoais. Isso é muito importante sempre de mencionar. Agora, senhor presidente, tem uma situação complicada que essa Câmara precisa olhar com carinho até a semana que vem. Pelo regimento interno, o artigo 221 da licença do prefeito, esta é a casa que concede a licença e o afastamento ao prefeito para ausentar-se do município por prazo superior a 15 dias consecutivos, seja por motivo de serviço ou viagem, ou seja por motivo de doença, que é o caso atual.
Pelas nossas contas, nós estamos aí próximos dos 10 dias de afastamento do prefeito, ou seja, até terça-feira que vem, os 15 dias se completarão, que é o prazo previsto no nosso regimento, na lei orgânica. Ou seja, seria muito importante esta casa, fica a sugestão ao presidente, é ele que comanda, fica a sugestão para que façamos uma sessão extraordinária para votar um decreto legislativo assim que completarem os 15 dias, para que a gente possa, essa casa, de fato, afastar o prefeito até que ele se recupere, para devolvermos a governabilidade a São Caetano do Sul. Nós temos um vice-prefeito, com posições políticas diferentes, mas temos um vice-prefeito com saúde para a governação Caetano do Sul. E muito além da pandemia que nós estamos enfrentando no momento, temos também aí um alvoroço gigantesco na pasta da educação, referente ao pagamento do bônus aos professores e referente a uma notícia que chegou a nós, ainda de forma não formalizada, vamos dizer assim, de forma informal, de que outros benefícios da saúde serão cortados por falta de caixa. Nós precisamos ter um prefeito, precisamos ter um capitão para responder por isso, para explicar para a população o que está acontecendo, para fechar os números da nossa cidade, nesse término não só de ano, como de mandato. Então, essa casa precisa olhar atentamente a esse prazo. Temos hoje um prefeito em recuperação, inconsciente, isolado, por motivo do Covid. Precisamos estar atentos a esse prazo. Deu os 15 dias, essa casa precisa votar um decreto legislativo de afastamento do mesmo, para que a cidade possa ser governada, principalmente pelo fato da pandemia em andamento, mas também para responder pelos questionamentos que temos recebido incessantemente, neste caso específico, com relação à pasta da educação. Obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Jander Lira. Senhor presidente, mesa, munícipes que estão aqui presentes e aqueles que sempre acompanham a sessão da casa. É importante porque é o seguinte, o pensador francês, Montesquieu, dizia que, como eu encerrei na última sessão o meu discurso, que a liberdade é o maior bem que o ser humano tem. E Montesquieu, que foi um iluminista, naquele momento, lá na França, seiscentista, quando se existia a época do autoritarismo, onde o rei Luís XIV dizia, o Estado sou eu, e depois de mim que vem o dilúvio. Mas a questão mais importante é que ele falava, no seu livro, O Espírito das Leis, da necessidade da distribuição do poder. O poder executivo tinha que ficar independente, o poder legislativo também, e o poder judiciário. E hoje se aplica em todas as democracias do mundo. Por que essa preocupação? É porque naquela época o dirigente, o rei, o imperador, a palavra dele era lei. E isso era um peso muito grande para o cidadão comum. Para a liberdade individual de cada um, repito, que é o maior bem que o ser humano tem. Mas por que eu falo isso? Porque breve elegeremos o novo presidente da casa. E o poder legislativo, ele nunca pode esquecer que ele tem que ser soberano, independente, seguindo os princípios lá de Montesquieu. E o que diz a nossa Constituição, seja ela a Constituição Federal, seja a estadual, ou seja a lei orgânica dos municípios. Nós não podemos nunca ter
Vou repetir, não podemos nunca ter um poder legislativo submisso e simplesmente, né, um segmento, ou como diz no popular, um simples espaço do poder executivo. Um puxadinho. Daí, senhor presidente, daí mesa, daí vereadores eleitos, reeleitos, é fundamental nós termos essa preocupação. Seja o vereador, próximo presidente, seja da bancada governista, é fundamental que ele se dispa, tire a roupa do governismo e preserve a autonomia desse poder, mesmo que ele seja governista. Se ele for oposicionista, ele ou ela, o presidente ou a presidenta, né, já que, graças a Deus, teremos 3 mulheres, esse é um marco importante na história política de São Caetano, seja ele ou ela da oposição, que não transforme essa casa num palanque de combate ao governo, mas se preocupe também com a questão do relacionamento produtivo com o executivo. Ou seja, que os poderes sejam soberanos, mas harmônicos entre si. Resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que precisamos ter um presidente ou uma presidenta com a consciência clara que ele representa um poder independente, que este poder não pode ser usado nem para ser subserviente ao executivo, nem também para fazer oposição radical, mas para pensar e trabalhar pelo bem da cidade, que é o fundamental e o que a população espera de nós. Daí, senhor presidente, acredito que se nós conseguimos, agradeço a sua generosidade para encerrar, se nós conseguimos caminhar nesse sentido, de fato, o Poder Legislativo de São Caetano do Sul caminha no bom sentido e no bom andamento, como deve ser. Muito obrigado. Obrigado, Janer. Boas palavras. Terminada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Lembrando que o tema é único, primeira votação e discussão do orçamento, da peça orçamentária para 2021. Lembrando que emendas que os senhores venham apresentar para a segunda votação, as emendas devem ser encaminhadas até quinta-feira para a Comissão de Finanças e Orçamento, na figura do presidente, Eduardo Vidós, que vai receber as emendas de orçamento até a próxima quinta-feira, às 17 horas, e peço às comissões que tenham a gentileza de fazer uma avaliação com os pareceres na sexta, para na próxima terça-feira, votação em segunda votação, e apresentação e discussão das emendas, caso haja. Então, Eduardo, fiz a gentileza que entregue as emendas ao seu gabinete até quinta-feira, 17 horas, para que a gente possa providenciar os pareceres para a segunda votação na próxima semana. Obrigado. Peço a leitura do primeiro secretário e do item único da ordem do dia. Item único, processo número 2609 de 2020, Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de São Caetano do Sul para o exercício de 2021. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Abro a discussão. Encerrada a discussão, abro os encaminhamentos. Encerrados os encaminhamentos, coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado de forma unânime em primeiro turno. Repito, vai justificar? Enquanto o vereador se caminha para a justificativa, a Comissão de Finanças e Orçamento, agora de maneira formal, aguarda o recebimento das emendas durante os 2 dias, devendo as mesmas serem apresentadas ao presidente da comissão, o senhor Eduardo Vidós, que providenciar os pareceres para a segunda votação, incluindo as emendas na próxima terça-feira. Vereador César, para justificar.
é uma situação muito atípica. Quero mencionar a todos os presentes que haverão emendas. Temos 2 dias, viu, assessoria, só. Vamos fazer algumas emendas, porque tem muita incongruência no meio do orçamento, mas é uma situação muito atípica nós votarmos um orçamento, sendo que nós não temos um prefeito eleito ainda na cidade. Não deixo de me indignar, nessa situação. Lógico, vamos aguardar a resposta do recurso, mas eu nunca pensei que eu passaria por isso, aprovar um orçamento, né, numa situação pós-eleição, em que nós não temos ainda um prefeito eleito na cidade. Só para reforçar que teremos emendas sim, e principalmente relacionadas à segurança, educação e saúde. Obrigado. Obrigado, vereador. Pois não. Eu acho importante também dizer o seguinte, que às vezes as pessoas podem achar que só hoje, e simplesmente hoje, ou na próxima terça-feira, se possa mudar o orçamento. Essa casa, os próximos vereadores, os reeleitos e os eleitos, poderão a qualquer momento, em qualquer sessão, mudar o orçamento. Essa casa, eu acho que é importante dizer isso, porque às vezes as pessoas pensam, aprovou o orçamento de 2021 em 2020 e ele é congelado. Não. Em 2021, em fevereiro, na primeira sessão, a nova composição da Câmara pode, através de emenda, isso é bom ficar claro para a população que está nos assistindo, pode mudar totalmente o orçamento, porque cabe ao Poder Legislativo aprovar e modificar o orçamento a qualquer momento, a seu bem entendimento. Então, eu acho que isso é importante ficar claro, né? Então, aprovado o orçamento semana que vem, se o próximo prefeito, seja o atual ou um novo prefeito, ele encaminha as emendas modificativas que transferem recursos de uma rubrica para outra e essa casa pode aprovar ou não. Então, isso é importante ficar claro para a população. Essa casa, a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer sessão, pode fazer isso. Obrigado, presidente. Lembrando ainda que esta Câmara reduziu a margem de remanejamento de 100% para 50%, né? Então, já foi uma conquista que essa Câmara teve. Então, reforçando aí a indicação para as emendas para a Comissão de Finanças. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.